Meus amados irmãos, com muita alegria queremos saudá-los na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez de volta aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco, nas nossas reflexões semanais, onde estamos estudando sobre a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Estamos muito gratos a Deus pela sua vida, você que já é inscrito e tem participado conosco de todo esse processo. Você que ainda não é inscrito, você pode fazer isso agora. Ajude-nos a fazer com que a palavra de Deus chegue a tantas outras pessoas que certamente estão necessitadas de ouvir alguma coisa da parte de Deus através das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando e já hoje chegamos ao final desse trimestre. Hoje nós estamos na lição de número 13, nesse tema onde estudamos nos últimos 3 meses sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos chegando hoje à lição de número 13 e hoje estaremos estudando sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Permaneça conosco e junto aprendamos a respeito desse tema que é a batalha espiritual. Com isso, estamos de volta para estudarmos junto esta última lição do segundo trimestre de 2020, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto bíblico que foi tomado como base se encontra em Efésios capítulo 6, os versículos 10 até o versículo de número 20, e lá nós vamos ver toda a narrativa do apóstolo Paulo dentro desta temática da batalha espiritual. Nós vamos perceber então que na narrativa do apóstolo São Paulo, nesta carta tão maravilhosa que nós estudamos, e estamos terminando o seu estudo hoje, ele vem falando sobre paz. Perceba, por exemplo, que até então, Paulo vem falando sobre a obra de Cristo que trouxe a paz entre os homens, judeus e gentios. Nós vamos encontrar, por exemplo, em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 16, Paulo falando sobre essa obra de Cristo que trouxe a paz, derrubou a barreira de separação que havia entre judeus e gentios e também, unindo-os, fez com que esses estivessem em paz com Deus. Paulo vem falando sobre paz e mostrando que agora não existe mais essa rivalidade entre os povos e a barreira também da separação entre eles com Deus havia sido quebrada. A paz que o Senhor estabelece através da cruz de Cristo somente será experimentada no meio de uma luta sem trégua contra o mal. Olha que coisa impressionante. Então essa paz que o Senhor nos proporcionou, que é a paz que nós provamos, a paz de Deus, a paz com Deus, a paz entre as pessoas que nós podemos viver, essa paz só será provada e só será mantida se nós vivermos em uma luta diária contra o mal. E é nesse termo que Paulo vai falar durante esta aula. É sobre essa batalha espiritual que esta lição vai nos ensinar no dia de hoje. É claro, meus amados irmãos, que nós não devemos temer. Por que nós não devemos temer? Porque Cristo, ele com a sua morte e ressurreição, ele já nos garantiu a vitória. O dia D dessa batalha, o dia da vitória de Cristo, foi na cruz do Calvário, com a sua morte e ressurreição. Contudo, mesmo ferido, mesmo derrotado, esse inimigo que recebeu um golpe fatal, ele ainda não desistiu. Com isso, após essa breve abordagem introdutória, nós vamos entrar nos tópicos que o comentarista nos traz. O preparo espiritual do crente para a batalha, o primeiro tópico, ele vai trazer nesse tópico 2 subtópicos. Primeiro, fortalecidos no poder do Senhor, e segundo, vigilantes em toda a oração e súplica. Sendo assim, meus amados irmãos, Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 10, que é o primeiro versículo desse texto que nós estamos lendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que coisa impressionante. É interessante, meus amados irmãos, que Paulo começa a falar sobre o fortalecimento do soldado. Antes de ele falar sobre a guerra, antes de ele falar sobre as armaduras, ele vai falar sobre esse fortalecimento. É interessante que, mesmo que haja uma boa armadura, mesmo que haja muitos equipamentos disponíveis ao soldado, se ele não estiver fortalecido, não será apto para usar essas armas. Portanto, o primeiro momento em que nós vimos, o primeiro tópico, o comentarista nos traz essa necessidade, baseado no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor. É interessante, meus amados, que nos versículos 10 e 11 do capítulo 6, existem 2 imperativos. O primeiro imperativo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E no segundo imperativo, revesti-vos de toda a armadura de Deus.
Primeiro, o soldado é fortalecido nessa profunda comunhão que ele nutre com Deus e depois ele se reveste com essas armaduras que o Senhor disponibiliza para ele. Esse poder está disponível para que a igreja possa vencer as astutas ciladas do inimigo. Portanto, tanto em Atos 1:8 quanto em Efésios 6:10, o Senhor está dizendo de um poder que habilitaria essa igreja para vencer todas as forças do inimigo. Nossa perspectiva e nossa oração é que, se você está sob ataque, que esse poder, entenda isso, esse poder está disponível. Fortalecei-vos no Senhor. Levante-se, busque ao Senhor e certamente você será fortalecido para enfrentar esses dilemas de toda essa luta. Sendo assim, o soldado de Deus precisa buscar ao Senhor, buscar esse poder. E qual é a forma de buscar esse poder? O versículo 18 apresenta: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Percebam que o apóstolo mostra algumas coisas muito importantes nesse versículo. Ele fala que o crente deve, no versículo 18, praticar todas as classes de oração e súplica. Mostra também que ele tem que orar em toda ocasião, ou seja, em todo o tempo. Em terceiro, mostra que tem que orar no Espírito, ou seja, uma oração mais profunda, mais íntima. Glória ao nome de Jesus. Quarto, tem que estar alerta e perseverante no desempenho do dever. E quinto, tem que orar por todos os santos. Ou seja, existem algumas necessidades preparatórias para o crente no exercício desta batalha espiritual. Amém, meus amados irmãos? Que coisa gloriosa nós podemos aprender com essas observações deixadas por Paulo nos versículos 10 e no versículo 18. Deixar de orar, disse certo expositor, é render-se ao inimigo. Uma frágil vida de oração e de súplicas ocasionais certamente não será suficiente para essa batalha de oração. Perceba o que o apóstolo diz no versículo 18. Orando em todo tempo. Como está a nossa vida de oração? Como está nessa batalha espiritual que nós estamos vivenciando, seja contra quaisquer que sejam as fontes originárias dessa batalha? Como está a nossa vida de oração? Portanto, que nós possamos cumprir o versículo 18. Orar com toda oração, orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, e assim acontecendo, nós estaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sendo assim, nós terminamos o primeiro tópico dizendo: a vitória contra o mal somente é possível por meio de um fortalecimento do crente no seu Senhor. Glória ao nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e seguiremos então para o nosso segundo tópico. Estamos então de volta para o nosso segundo tópico, conhecendo o campo da batalha espiritual. Ele também, dividido em 3 subtópicos: as astutas ciladas do diabo, o conflito contra o reino das trevas e 3, as agências das potestades do ar. Paulo, meus amados irmãos, vai nos dizer no capítulo 6 de Efésios e versículo de número 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Que coisa interessante, meus amados irmãos. Paulo vai mostrar então que nós precisamos estar revestidos e vai dar um porquê desse revestimento. Ele vai mostrar que nós temos um inimigo. Ele vai mostrar, encabeçando nessa relação que ele apresentará em alguns outros versículos, as astutas ciladas do diabo. Meus amados, essas astutas ciladas podem mostrar que por trás de toda ação contra a igreja, ação orquestrada contra a igreja, existe o nosso arqui-inimigo, que é Satanás. Percebam, essa palavra astuta cilada, nos seus originais, é metódia, que é uma palavra que indica métodos, usar trapaças para alcançar alguns fins, ou seja, projetos para que possa fazer com que a igreja não avance. Paulo mostra que o reino das trevas não é desorganizado. Um certo pregador disse que existe uma organização na desordem. Ou seja, a desordem é o que eles são, mas eles conseguem se organizar para juntos lutar contra a igreja. Perceba, astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é astuto e ele vai apresentar as suas ciladas. O segundo subtópico vai nos falar
o conflito contra o reino das trevas. E o tema está no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, perceba, mas sim, ou seja, temos que lutar contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, em primeiro lugar, mostra com quem nós não temos que lutar. É interessante, é muito interessante essa colocação de Paulo, porque em seu tempo, a fé cristã estava sendo, de certa forma, perseguida. Paulo era perseguido. Paulo era perseguido pelos romanos. É tanto que, ao escrever aos Efésios, Paulo está preso. Ele está preso por conta da sua fé. Paulo também, ele sabia que existiam os judeus que combatiam contra a fé cristã dentro do judaísmo, né? Ou seja, haviam os romanos como nação contra a fé cristã, haviam no aspecto religioso os próprios líderes judaicos, o Sinédrio com todos os seus líderes contra a fé cristã, e até mesmo dentro da fé cristã haviam os judaizantes que não aceitavam a autoridade de Paulo. Ou seja, Paulo vivia guerras humanas. Ele podia dizer, a nossa guerra é contra Roma, a nossa guerra é contra o Sinédrio, a nossa guerra são contra os judaizantes que querem abraçar a fé, mas permanecer com costumes judaicos. Mas Paulo entendia que por trás de todas essas reações humanas havia o verdadeiro inimigo. Paulo sabia, Paulo não tirava a responsabilidade das pessoas. Paulo sabia que eles eram responsáveis por ser antagônicos ao Evangelho e perseguir a igreja do Senhor. Mas Paulo também sabia que havia também uma influência maligna. Perceba o que Paulo diz bem antes, porque essa ideia de batalha espiritual, Paulo não vai desenvolvendo os temas teológicos e a sua teologia em Efésios e de repente ele tem um estalo e começa a falar sobre batalha espiritual. Ele já vem deixando várias amostras que iria falar sobre esse tema. Percebam, por exemplo, o que ele diz já no capítulo 2, versículo 2 de Efésios. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Perceba, Paulo mostra que havia também por trás da desobediência um espírito que operava. A fonte, Paulo entendia que havia um operar maligno por trás do Império Romano, por trás do Sinédrio, por trás de todos os outros que se levantavam contra a fé cristã e que havia até mesmo conduzido à prisão. Mas Paulo entendia, a nossa guerra, eu não vou lutar contra César, eu não vou lutar contra o sumo sacerdote, eu não vou lutar contra os príncipes judaizantes, ainda que eu possa pregar e expressar a palavra e combatê-los dessa forma. A nossa verdadeira luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, e ele continua mostrando a referência contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meu amado e querido irmão, nesse momento eu gostaria de trazer para você essa reflexão. Por trás, às vezes, será que por trás de um filho rebelde existe apenas traumas que podem ser resolvidos com uma terapia? Será que por trás dessa corrupção endêmica que, por exemplo, nós estamos vivendo em nosso país, que tem pessoas que estão se apropriando da morte de outros para ter lucro financeiro, será que isso é apenas causas sociais? Será que apenas a sociologia e as ciências sociais explicam isso? Eu tenho certeza que as pessoas são responsáveis, sim, por tudo que fazem, mas eu não tenho dúvida que por trás de tudo isso existem principados, existem potestades, existem, como diz o texto, o príncipe das trevas. E a igreja não precisa, eu não sou desfavorável e contra manifestações. De repente você quer e vai levantar alguma bandeira favorável a este ou aquele governo, mas pode ter certeza, meu irmão, a nossa verdadeira batalha não é esta, não são manifestações pró ou contra esse ou aquele governo. A verdadeira batalha do crente é de joelho, como Paulo disse em 6:18, oração e súplica, porque aí nós vamos atacar, porque não adianta nós tirarmos ou pormos este ou aquele governo ou qualquer que seja a situação, se nós não atacarmos a causa primária,
as coisas voltarão com o passar do tempo. Sai governo e volta um outro pior. Sai um problema e chega outro pior. Mas quando nós entendemos qual é a fonte da nossa batalha, nós certamente estaremos atingindo o alvo certo. E aí sim, nós vamos destronar os principados, as potestades e qualquer que seja a ação do adversário contra as nossas vidas. Com isso, meus amados irmãos, nós precisamos ter discernimento de espírito. Nessa batalha espiritual, nós precisamos ter o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, que o Espírito Santo habilita a igreja com este dom tão glorioso, que é o discernimento de espírito, para saber o que por trás daquela ação, se é apenas uma ação humana ou se existe uma fonte maligna naquela ação. Portanto, meus amados irmãos, com esse discernimento, nós vamos poder entender o que está por trás daquela ação. Percebam, por exemplo, na ocasião em que Pedro, quando Jesus falava da sua morte, Pedro chegou para Jesus e começou a aconselhá-lo, dizendo: de forma alguma, Senhor, isto te acontecerá. E em Mateus capítulo 16 e versículo 23, Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Perceba, a Bíblia diz, voltando-se a Pedro, Jesus voltando-se a Pedro, disse não a Pedro, mas disse ao que estava por trás daquela ação, dizendo: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Por trás de um conselho, que parece que até bom, mas havia uma ação maligna, e Jesus combateu no foco daquele mal, aquela ação. Outro fato emblemático também da necessidade, nessa batalha espiritual, de discernimento de espírito, para saber qual a fonte daquilo que está surgindo, é o caso clássico de Atos capítulo 16. Quando Paulo, a Bíblia diz, ia à oração, e uma moça começou a elogiar a Paulo e a Silas, e veja o que ela dizia: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, olha que palavra, são servos de Deus Altíssimo. Percebam, no caso de Pedro, era um conselho. Aqui um caso de elogio. Quem não quer receber uma palavra como essa? Chegar em uma cidade e alguém dizer assim para você, uma pessoa que era influente na cidade, dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas a Bíblia diz que Paulo, por ter esse espírito de discernimento, a Bíblia diz que Paulo disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Olha, queridos, que percepção espiritual de Paulo. Paulo pôde entender que aquilo ali iria comprometer o crescimento do evangelho naquela cidade e expulsou aquele demônio. É muito interessante que às vezes Satanás, ele pode vir como leão, né? Quando Pedro, em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele disse que o diabo, vosso adversário, está em derredor, bramando como leão. Quando o diabo aparece como leão, é fácil perceber, é perceptível essa ação. Mas muitas vezes ele não vem como leão. Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14, que muitas vezes ele vem com a sutileza de um anjo de luz. Ele se transfigura de um anjo de luz. Portanto, meus amados irmãos, nessa batalha espiritual, nós precisamos desse discernimento, para não sermos enganados pelas estratégias, pelas astutas ciladas. Percebam, astutas ciladas, ou seja, toda a metódia do adversário para tentar nos enganar. Portanto, nós temos que lutar, disse o apóstolo São Paulo. E aí ele vai apresentar, primeiro ele apresenta o líder dessas hostes espirituais, quando ele diz, o diabo, né? Nós temos que lutar contra as astutas ciladas do diabo. Mas ele continua dizendo, temos que lutar. Percebam, temos que lutar. E eu vou frisar esta palavra novamente. Paulo diz assim, nós não temos que lutar contra carne e sangue. Mas se nós pudermos complementar essa palavra, como se ele dissesse, mas temos que lutar. Nós temos que lutar. Igreja, nós precisamos lutar. Professor, você precisa lutar. Pai, mãe, nós precisamos lutar. O Brasil está precisando de pessoas que lutem de joelho. Neste momento, como igreja, nós precisamos fazer o que Paulo falou em Efésios 6, 18. E agora ele diz, nós temos que lutar no versículo 6 e versículo 12. Contra quem? Principados. Príncipe das trevas desse século. Hostes espirituais da maldade.
Glória a Deus. Ele já tinha falado no versículo anterior, no versículo de número 11, que era contra o diabo, como líder dessa hoste maligna. E agora Paulo começa a mostrar os vassalos de Satanás, desses adeptos que seguiram a Satanás contra a rebelião contra Deus e agora também contra a igreja. E ele diz, temos que lutar contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Veja só, existe um conjunto, uma hierarquia que certamente nós estudamos na lição do primeiro trimestre de 2009, foi uma lição muito edificadora e eu recomendo você, professor, a olhá-la, dar uma olhada nela antes de ministrar essa aula, muito rica do pastor Ezequias Soares. Portanto, nós temos que lutar contra estes. Tá? Eu não sei qual é a fonte, qual é a investida que você está vivendo neste momento, mas você sabe como deve lutar. Esta lição é muito gloriosa, porque ela está nos mostrando que nós estamos em batalha. Depois ela mostra quem é a fonte dessa batalha. Depois ela vai mostrar o ambiente que essa batalha acontece e ela vai mostrar ainda que Deus nos dá recursos para vencer esta batalha. Nós temos que lutar, em primeiro lugar, contra os principados. Essa palavra principado é uma palavra até comum. Era comum na época dos judeus, porque muitas vezes a gente confunde e acha que algumas palavras são apenas palavras religiosas. Mas as palavras, especialmente no grego, era comum que fossem usadas em outras ocasiões, em outras situações. Por exemplo, o que é um principado? De acordo com alguns dicionaristas, um principado é um território governado por um príncipe. Ou seja, ele tem uma certa autoridade sobre um território. E como eu disse, é uma palavra usada em outros sentidos. Como, por exemplo, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, e que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. E talvez o leitor apressado da Bíblia vai dizer, como assim? Agora há pouco nós estávamos vendo que Paulo dizendo que nós temos que lutar contra principados e potestades, e escrevendo a Tito ele diz que nós temos que agora nos sujeitar aos principados e potestades, e aí vem a simples explicação. Nesse aspecto de Tito, esses principados e potestades eram governadores, pessoas que tinham poder político, uma autoridade política. E essa palavra foi resgatada ou recepcionada pela fé, pela teologia paulina, para mostrar que assim como existem governantes que procuram gerir territórios, o inimigo também procura fazer isso. Paulo então mostra que esses principados e potestades, que agora ele apresenta em Efésios 6 e 2, são no reino espiritual, ou seja, são palavras que foram recepcionadas para mostrar. Paulo ele era um expositor muito profundo, muito sábio, e uma das formas que o expositor tem para ensinar verdades espirituais é mostrar paralelos com o mundo material. E Paulo, com muita propriedade, fazia isso. Principados e potestades falam de governos espirituais, no tocante a Efésios 6 e 12, que procuram conduzir as ações em um determinado local. Mas a igreja, sem dúvida alguma, é a agência de Deus para destronar esses principados e potestades, porque Cristo já o fez e agora, na autoridade do seu nome, nós podemos fazê-lo também. Por isso que Paulo, sabendo, meus amados irmãos, que nós temos opositores, ele diz que esses opositores possuem categorias diferentes e também possuem potências diferentes. Que coisa interessante. Paulo fala sobre principados, potestades, Paulo fala sobre príncipe das trevas, Paulo fala sobre hostes espirituais. E ali ele vai mostrando como se fosse uma hierarquia, mostrando que existem categorias diferentes e também existem potências diferentes. Por isso que nós precisamos continuar lutando, porque nós temos poder de Deus para vencer a todos eles. Nós vimos que existe uma guerra, nós vimos quem são os nossos inimigos, nós vimos que eles são astutos e que eles armam ciladas. Mas agora nós vamos estudar no terceiro tópico como nós podemos vencer esses inimigos. Fique conosco e nós voltaremos agora com o nosso terceiro tópico, mostrando as armas de Deus para essa batalha. Com isso, nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição, as armas espirituais indispensáveis ao crente. E os subtópicos, a armadura completa de Deus, as armas indispensáveis de defesa e a imprescindível
arma ofensiva. Vamos então ler um texto bíblico para que nós possamos nos situar neste comentário. Capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, e tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo deixa bem claro, tomai toda a armadura de Deus. E essa expressão armadura, ou toda armadura, é panóplia. Interessante que essa palavra panóplia é uma palavra que indica completude, como o próprio apóstolo diz, toda. É interessante a gente tentando contextualizar, a palavra pan significa tudo ou todo. De onde, por exemplo, nós estamos vivendo agora uma pandemia. Por que uma pandemia? Porque não é local, é mundial, ou seja, alcançou todo o planeta. Então essa palavra pan, esse prefixo pan, significa todo. Paulo é claro em dizer, tomai a panóplia, ou seja, toda a armadura de Deus. Interessante, meus amados irmãos, que o pastor Elianai Cabral, ele diz assim, que contra a metódia de Satanás, nós temos a panóplia de Deus. Isso indica, meus amados irmãos, que nenhuma porção ou nenhum elemento da armadura pode ser omitida. Porque, meus amados irmãos, o adversário, ele sabe, e ele perceberá se nós de algum momento tivermos fragilizados em alguma parte. E o mais horrível disso é que ele vai utilizar essa parte fragilizada para tentar nos destruir, para tentar fazer com que nós tombemos em batalha. O escritor Champlin vai dizer que um traje incompleto torna o crente vulnerável aos ataques de Satanás. Por isso é a panóplia, por isso é toda a armadura que nós devemos tomar, que nós devemos tomar posse, armaduras que pertencem a Deus, que nós devemos tomar posse dela para vencer os ataques satânicos. E agora nós vamos ver que armaduras são essas. Paulo vai falar sobre o cinto da verdade, Paulo vai falar sobre a couraça da justiça, Paulo vai falar sobre as sandálias do evangelho, Paulo vai nos falar também sobre o escudo da fé, sobre o capacete da salvação e sobre a espada do Espírito. Ou seja, são 6 elementos indispensáveis para o soldado cristão. Primeira arma que Paulo vai falar, que nós devemos tomar para podermos estar aptos à luta. Tomai, como diz o versículo de número 14. Tomai, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Paulo vai falar sobre um cinturão que é necessário pôr para estar firme nessa batalha. É interessante que Paulo já mostra o objetivo desse cinturão. Ele diz, estai, pois, firme. Ele dá a ideia de que este cinturão dá firmeza ao crente. Nós sabemos, meus amados irmãos, que existem muitas compreensões sobre essas armaduras de Deus. Por exemplo, muitas pessoas, alguns teólogos vão dizer que todas elas representam Cristo. Porque, por exemplo, Jesus falou em João capítulo 14, versículo 6, eu sou a verdade. Ele disse ainda em João capítulo 17, versículo 17, que a palavra de Deus é a verdade. Mas também a Bíblia mostra que o crente precisa andar na verdade. Portanto, algumas compreensões mostram que toda a armadura representa o que Cristo é, e outros dizem que é aquilo que o crente deve proceder. Mas nós entendemos, meus amados irmãos, que as duas coisas se unem. Esse cinturão representa, sim, aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele é, mas também representa a fidelidade que o crente precisa ter em andar na verdade. O cinto, então, dava firmeza à armadura e podia até ser utilizado para carregar a espada, para que o soldado romano pudesse carregar essa espada. Portanto, Paulo usa essa figura de linguagem, dizer que nós precisamos estar afivelados, amarrados, apegados, firmes com a verdade que representa Cristo, a verdade que representa a sua palavra e a verdade que representa aquilo que nós somos em Deus. Por exemplo, em Efésios, capítulo 4 e versículo 25, Paulo fala sobre essa verdade.
Em Efésios capítulo 5, versículo 9, Paulo chega a dizer que nós devemos deixar a mentira e viver na verdade. Então, essa verdade é tanto aquilo que a palavra representa, o que Cristo é, quanto aquilo que os crentes que foram redimidos pelo sangue de Cristo precisam viver. Primeira arma, então, o cinto da verdade. Segunda arma que Paulo apresenta, ele fala sobre a couraça da justiça. É interessante que nos tempos de Paulo, essa couraça era um manto feito de fios ou elos de metal entrelaçado, né, que representava ou possibilitava proteção ao peito, ao abdômen e às costas. Hoje seria mais ou menos, se nós formos fazer um paralelo com as nossas forças de segurança, é como um policial usa quando ele precisa combater inimigo e põe aquele colete à prova de bala. Né? Em uma comparação contextualizada, ele não pode enfrentar grandes inimigos, subir às vezes onde é dominado pelos traficantes, senão que esteja protegido com um colete. Essa couraça da justiça representa as qualidades de Cristo, é verdade, e aquilo que nós somos em decorrência da justificação favorecida por Cristo Jesus. Em Romanos 5:1, nós vamos ler: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Então, essa couraça da justiça, ela só vem, nós só podemos utilizá-la, e só temos competência para utilizá-la, porque primeiro, nós fomos justificados pela fé. Não se trata, claro, de justiça própria, mas da justiça proporcionada por Cristo e a sua obra expiatória. É interessante que as duas primeiras armas apresentadas por Paulo é tanto a verdade como a justiça, que precisam andar em parceria, senão o crente não consegue vencer as astutas ciladas do diabo. A terceira arma indispensável que Paulo apresenta de defesa: as sandálias do Evangelho. Paulo vai dizer assim, no versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. É interessante que os soldados romanos, a quem Paulo possivelmente estivesse resgatando a imagem para fazer essa analogia, eles possuíam, em alguns casos, dependendo do solo onde iriam lutar, sandálias que tinham cravos e travas no seu solo, né, na parte externa, claro, para que eles pudessem estar de pé nos terrenos escorregadios. Percebam que se esses soldados não usassem essas travas, eles poderiam deslizar e ser presa fácil quando o seu inimigo viesse, o seu opositor viesse atacá-lo. Portanto, é interessante que essas sandálias, elas davam firmeza ao soldado e também protegia, porque era muito comum entre as guerras que os inimigos jogavam vários elementos no chão, pontiagudos, para ferir o pé do soldado, para que ele pudesse não avançar na sua batalha. Mas o apóstolo diz, é necessário que nós possamos estar com os pés calçados. Que coisa gloriosa, meus amados irmãos. Ou seja, para correr no campo de batalha, é preciso estar calçado. É interessante, meus amados irmãos, que alguns comentaristas também mostram que essa sandália mostra também a propagação do Evangelho. Paulo vai dizer, por exemplo, em Romanos capítulo 10, versículo 15, ele fala: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Portanto, essas sandálias da preparação do Evangelho tanto indica a firmeza do crente, a prontidão que ele tem, quanto também quando ele avança para conquistar territórios pregando o Evangelho, pregando as boas novas. Paulo continua no seu relato, dizendo, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Interessante essa expressão que Paulo utiliza sobre esse escudo. Paulo, alguns comentaristas chegam a dizer, alguns estudiosos, historicistas, falam que Paulo não está falando daquele escudo pequeno, mas ele está falando de um escudo grande. Um escudo que chegava a medir mais de 1 metro, quase 1,5 metros, né? Um escudo que protegia todo o corpo. Esse escudo era tão importante nas incursões bélicas romanas que muitas vezes era utilizado para formar barreiras de escudo contra os ataques do inimigo. Ou seja, tanto servia para lhe proteger, quanto também servia para proteger os soldados que estavam ao seu lado. Por isso que Paulo vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé.
É interessante que na literatura romana e grega havia um costume muito profundo em relação a esse escudo. Como ele era um escudo grande, quando os soldados partiam, soldados gregos em especial, partiam para a guerra, a sua mãe dizia o seguinte para ele: volte trazendo este escudo, ou então que este escudo te traga. Ou seja, era um escudo tão grande que se o soldado fosse ferido, podia servir até como maca para trazê-lo de volta. Percebam a importância desse escudo. Então o escudo tinha a finalidade de proteger todo o corpo do soldado, como também até formar barreiras para proteger aquele esquadrão que estava lutando. Portanto, Paulo aqui ele mostra que também esse escudo tinha uma importância. Esse é um contexto histórico, mas no contexto bíblico de Paulo, ele mostra a principal eficiência desse escudo. Ele diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo mostra aqui duas coisas impressionantes. Ele mostra uma das finalidades do escudo e ele mostra uma arma que o adversário usava, que era muito comum entre as guerras na história passada. Ou seja, esse escudo, diz a história, que ele também era feito, e ele podia ser, era feito de madeira, era feito de bronze, e também às vezes colocava-se algumas peles e molhava essa pele com água para que quando esses dados, que eram essas flechas incendiárias, viessem ali, quando batesse naquele escudo, não pudesse ter efeito. Perceba como Paulo fala e como é impressionante o que ele diz. Todo projétil ardente contra aquele soldado seria interceptado e seria extinguido. Glória a Jesus. E esses projéteis no mundo espiritual continuam acontecendo. Nós, enquanto igreja do Senhor, nós tanto coletivamente como também individualmente, perceba, o escudo protegia o soldado individualmente, mas também protegia o esquadrão. E que escudo é esse? O escudo da fé. Essa fé, claro, meus amados irmãos, nos protege. Essa certeza, essa confiança, essa convicção. Porque quais seriam, por exemplo, os projéteis inflamados que na hora da batalha o inimigo procura lançar contra nós? Por exemplo, fazendo um paralelo com o mundo espiritual, que é o que Paulo está traçando. As tentações, as acusações, as perseguições, as calúnias, as heresias, tudo isso são dardos inflamados, que se você não estiver com o escudo da fé, a confiança plena naquilo que você é em Deus e naquilo que a palavra diz a respeito de você e naquilo que Deus é para você, se você baixar a guarda e não usar, não tiver de posse desse escudo, os dardos inflamados vão te atingir, mesmo com a couraça, mas você será atingido. E aí a sua confiança, a sua fidelidade, a sua certeza estarão sendo inflamadas por essa seta incendiária do adversário. Por isso Paulo diz: tome o escudo da fé. E por último, nessa arma de defesa, Paulo fala sobre o capacete da salvação. O nosso comentarista, pastor Douglas Batista, vai dizer o seguinte no livro de apoio: pesado e resistente, fabricado com bronze ou com ferro, servia de proteção para a cabeça, e apenas um machado ou um martelo poderia rachá-lo. Refere-se à certeza da salvação, que já recebemos em Cristo, e à convicção da plena salvação no derradeiro dia. Ou seja, o crente, ele com o capacete da salvação. Perceba que essas armaduras não é para qualquer pessoa, é para quem já está salvo. Não é um capacete para a salvação, mas é o capacete da salvação, disponível ao salvo, para que ele possa continuar lutando nessa batalha. Portanto, meus amados irmãos, nós vemos essas armas de defesa. E o comentarista, no terceiro tópico, ele vai falar sobre a arma indispensável de ataque. Ele vai falar sobre a espada do Espírito, essa arma imprescindível de ataque. Essa espada é de propriedade do Espírito. Perceba o que o apóstolo vai dizer: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nessa batalha, meus amados irmãos, a igreja não só se defende, ela também ataca. É interessante que, na compreensão da grande parte dos estudiosos, essa espada não é uma espada grande, mas é uma espada pequena utilizada para o combate corpo a corpo.
Olha que coisa interessante. Não é uma espada que você pode atingir o seu inimigo ele estando longe. É uma guerra tão próxima que nós chegamos a sentir a proximidade do nosso adversário. E que arma nós vamos, então, utilizar para combater? É exatamente a espada do Espírito. E que espada é essa? O apóstolo diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos usar essa palavra, usar essa espada, né, no combate contra o inimigo, no combate contra as filosofias. Paulo fez isso. Paulo usou a palavra, escreveu 13 epístolas, pregou ininterruptamente. E interessante que quando ele está preso e ele pede oração, olha o que ele diz, por exemplo, já no finalzinho desta carta. Ele diz assim, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. É como se Paulo estivesse dizendo, eu quero continuar usando essa espada. Eu quero continuar usando essa espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. O apóstolo São Paulo vai nos dizer que essas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza e de qualquer altivez que se levante contra o conhecimento do Evangelho. Portanto, que nós possamos tomar essas armaduras, lutar contra o nosso adversário, lutar contra quem de fato deve ser o nosso opositor e vencê-lo, porque certamente em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Com isso, com essa tão maravilhosa exposição do apóstolo São Paulo, nós encerramos esse trimestre, o segundo trimestre de 2020, onde nós estudamos sobre a igreja, em especial a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nós chegamos então ao fim desse trimestre, queremos agradecer você que esteve conosco, né? Louvamos a Deus porque foi exatamente nesse trimestre que nasceu o canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Nós agora temos você como nosso parceiro. Faça com que esse vídeo possa chegar a outras pessoas e nós queremos estar juntos nesse próximo trimestre que já se aproxima. Forte abraço e até a próxima em nome de Jesus.